Saudações, eu sou o William Moraes e essa é a Pequena Nix. Pequeninix. Será que ela vai fugir? Já escondeu a cara? Oh, meu Deus. Não põe a mão em mim não, cara. Tá com remela. Remela? Remelinhas. Vamos ver se ela vai ficar aqui, porque... vai ficar. Já tá fechando os olhinhos. Ganhando carinho, né? Posso conversar com as pessoas? Dorme aí. Eu vou compartilhar um relato com vocês. Eu até falei que neste vídeo eu mostraria um museu que a Lígia Maier visitou, quer dizer, que eu queria que ela tivesse visitado comigo aqui em Belo Horizonte, que é o museu no circuito ali da Praça da Liberdade, que é esqueci o nome dele agora. A gente visitou o Museu de Mineralogia da Vale. E eu acho que era o Centro Memorial da Vale que visitaríamos, que era o meu preferido. Eu vou deixar no final fotos e falo um pouquinho sobre. Por quê? Esse vídeo aqui vai ser longo. É um relato de uma noite bem produtiva em termos de pesquisa. Eu vou comentar também antes que na terça-feira eu vou fazer uma live comentando sobre um vídeo que algumas pessoas me mandaram e eu já assisti uns 15 minutos, talvez, nem 20, que é do Paranormal Experience, que se chama Revolução na Expansão da Consciência, com a Dani Zeca, no qual, neste programa, ela leva um aparelho que ativa a glândula pineal e, em teoria, vai facilitar projeções astrais, o que faz sentido. É uma máquina chamada Lucia número 3, austríaca. Eu li um pouco, vi quem desenvolveu, um neurocientista, psiquiatra também, psicólogo, sei lá, umas coisas assim. E é uma máquina que custa $25.000 e não pode ser vendida, não é vendida até onde eu sei, para pessoas físicas, apenas para centros de terapia, alguma coisa nesse sentido. Como essa moça tem, eu não sei, provavelmente ela tem um centro e ela não mora no Brasil, porque no Brasil não tem ninguém oferecendo esse serviço. Mas, em teoria, é uma máquina com luzes piscando. Ela vai embora. Eu não sei se ela fica incomodada com eu falando ou se ela quer carinho, aproveitando que eu tô aqui, porque ela quer carinho. Quando ela deita pichando assim, ela está flertando para eu ir fazer carinho. Mas só depois. Então, eu vou falar sobre isso. É muito fofinha. Fica com as 4 patinhas assim para cima, querendo carinho na barriga, mas não vai ter agora não. E eu vou ler o relato aqui. Já são 4 minutos e o relato vai ser longo, então senta aqui, lá vem a história. Talvez eu divida em 2 partes, não sei, depende do tamanho que ficar, eu olhar ali e sentir que vale a pena dividir. Mas é uma noite na qual eu fiquei bastante tempo fora e tenho aqui, é do dia 14 de agosto de 2024, na terça-feira, no dia que eu fiz a live da semana passada. Hoje é sexta-feira, eu estou gravando para publicar no sábado, então é recente, tem poucos dias. Eu vou ler e depois comento. Ou vou comentando, não sei. Eu me vi fora do corpo e interagindo com amigos que conheço lá.
um casal que estava se desentendendo fazia tempos, pelo que dava para perceber. O relacionamento estava tenso. E aquela coisa de falta de paciência um com o outro, né? E eu analisei aquilo e cheguei à conclusão que estavam em alguma realidade extrafísica mais estabelecida, o que eu chamo de realidade extrafísica estabelecida, que é um desses planos que não são ruins, são muito similares aqui, e os espíritos vivem lá uma vida por muito tempo, com afazeres. Lá vai ela relando. Não rela, não. Isso, rela no meu pé. Com trabalhos, com tudo. É uma vida muito parecida com aqui, porém não com as leis da física daqui. Eu não tinha acesso à memória do meu relacionamento com eles, nem sei se eu tenho, ou se tinha, se eu tenho essa memória, né? Se eu existo lá, ou se eu tinha assumido o papel de outra pessoa que era amigo delas, só para estar lá. Não tem como eu dizer isso. Mas eu pensei, o que posso fazer para ajudar? Porque eu sempre quero. Quando eu noto problemas, eu sempre quero ajudar. E eu resolvi pedir para que eles parassem só um instante e me respondessem o que mais amavam um no outro. Como forma de reforçar a conexão entre eles. O que, na verdade, é uma pergunta um tanto perigosa, porque pode funcionar para isso, tanto quanto para o contrário, se o casal ou um deles perceber que não ama mais, que não tem mais nada no outro que ama. E aí é complicado, mas também é uma forma de encarar uma realidade ou uma atualização da realidade e seguir a partir disso. Como seguir a partir disso? Eles pararam e olharam um para o outro e nesse momento eu saltei. O que eu chamo de saltar é que eu me desloco no tempo, espaço, dimensão, sei lá, e não porque eu quis, aconteceu. Simplesmente estava em outro lugar. Sem lapso de consciência, tá? Estou aqui, de repente, apareço em outro lugar. E eu estava andando por uma rua, e o contexto, sensação, era a mesma. Só que eu tinha a informação que era uma outra realidade paralela. A minha opinião era essa. E eu vi o casal de amigos com quem eu estava conversando antes, vindo em minha direção, andando na direção contrária, com outros amigos que eu também conhecia. E eram todos jovens, pareciam alunos de faculdade. E eu os cumprimentei, porque eu senti que estava indo para um lugar. E eu mantive essa intenção, passando por eles, mas quando eu passei, fiz questão de ser gentil com todos, cumprimentar todos. E uma moça até estranhou, porque ela estava compenetrada, lendo alguma coisa, e eu bati no ombro dela para fazer questão de sorrir. E por quê? Porque eu senti que ela se sentia excluída, mesmo dentro de um grupo. Tinha toda essa gama de informação, e eu mantive o sentido de estar passando, porque eu quis ser mais sutil e não afetar tanto o que seria talvez o cotidiano daquelas pessoas ali. Talvez uma versão de mim viva lá e eu tenha assumido temporariamente. Então, para não fazer uma coisa tão esdrúxula, eu só mantive o mínimo. Mesmo assim, esse mínimo foi muito para essa moça em questão que olhou para mim daquela forma do tipo, desde quando a gente conversa ou interage, assim, entendem? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Ela sabia quem eu era. Mas mesmo assim ela estranhou, como se eu nunca tivesse falado com ela antes, ou como se não tivéssemos
tivéssemos tanta relação. E eu pensei, nessa realidade talvez eu não interaja tanto com ela. No caso de eu existir lá, né, e estar só testando essa minha noção, ou testando essa minha noção de mim lá, como alguém aprendendo a lidar com a multidimensionalidade, o que pode ser também, não sei. A Nix foi ao banheiro, que eu escutei você mexendo na areia, comeu, porque eu escutei você comendo, e agora está aqui, vem cá, deita aqui no fofinho. Eu segui andando, pensando nisso tudo e saltei outra vez. Então foi muito rápido. Apareci dentro de uma casa grande, cheia de móveis antigos, coisa fina, requintada. Apareci lá e parecia vazia. E a luz era fraca e não iluminava muito. Coisa antiga mesmo, sabe? Abajures. Abajures? Não existe isso não, né? Abajur. Muitos. Abajurs. Enfim. Francês, né? Aquela luz fraca. E eu volitei para atravessar a sala que era grande. E alguém veio na minha direção, em alta velocidade. Com um semblante enfurecido, e era eu, parou. Parou mais ou menos no meio da sala, como se não fosse para eu passar. E era eu, com sobretudo, bandana, só que eu estava com camisa branca. Que geralmente eu estou, né? Estou aproveitando o inverno para usar mais preto quando eu saio, essas coisas, porque aí o sol não arrebenta. Mas era eu. Quer dizer, tinha a minha imagem. Ele se preparou para me socar e eu pensei, quer saber? Eu vou só ficar intangível. Eu não vou brigar não. Que é aquilo, né, de ficar menos denso. Poder da lince negra dos X-Men. Que atravessa a parede, essas coisas, né? E o soco dele passou por mim. E ele ficou mais bravo e socou outra vez. E eu sorri. E ele não sabia o que fazer. E eu disse, quem é você? O ser não respondeu, rosnou, e eu me aproximei dele, pensando em olhar bem de perto para ver se o semblante dele mudava. Mas não mudou o suficiente para eu ver a verdadeira face. Até notei uma oscilação na linha dos olhos. Mas ele teve medo de mim, pela minha segurança. Eu estava muito tranquilo. E eu pensei em olhar dentro dele. E cheguei a 1 centímetro, assim, eu ia entrar nele, mergulhar nele, já que eu estava, né, intangível. Mas eu ponderei e cheguei à conclusão que poderia não ser uma boa ideia. E recuando um pouco, eu disse que não tinha medo dele e não tinha nada contra ele, que eu só queria passar. E saltei outra vez. Vem cá. Vai ficar atrás de mim. Ó o rabinho. O novo cenário era uma escola que tem perto da minha casa, na qual estudei, mas estava muito diferente, maior. Vai ficar relando em mim desse lado? Ah, você vai deitar desse lado. Longe da visão das pessoas. Ah, que safadeza. Mas eu não vou ficar fazendo carinho agora, não. Não, depois. Eu não passo só escovinha nela, não. Eu passo a mão também. Aquela coisa de passar energia para os bichinhos, né? Recomendo. A nossa energia mais densa, que nem é tão boa pra gente, é muito boa para eles, porque eles são tanto mais alinhados com essa energia. Era uma escola diferente, ela estava diferente, maior, com um espaço atrás que era como se fosse um pequeno anfiteatro. O que é um anfiteatro? É um palco aberto, com aquela, como se fosse uma arena, uma arquibancada, né?
só que meio, né? Um semicírculo com um palco no meio. A acústica geralmente favorece muito esse lugar. E não era tão grande, era relativamente pequeno, mas não existia isso na minha escola, na escola que eu estudei, quando eu tinha de 7 a 10 anos, ou 11 anos. E tinha alunos lá, mas lá também não é só uma escola primária, não. Tem outro, tinha até o 8º ano, agora tem 9º, né? Então tinha alunos lá e eram jovens, adolescentes. E tinha música. E eu fui atrás dessa música. Na verdade, eu cheguei lá por causa da música, porque eles estavam lá. Tinha alunos, o show era da banda Legião Urbana e tinha a forma deles. Os músicos tinham as formas dos músicos daqui mesmo. Ou quer dizer, Renato Russo morreu, né? Na plateia devia ter uns 20, 30 alunos, sendo que um grupinho com um visual mais tenebroso estava mais afastado. Mas sabe aquilo de ser mais imagem que tudo? A galera de, eu estou na fase gótica e tal. E eu respeitei, até porque eles pareciam simpáticos, gente boa. E fui para a parte de pessoas com roupas normais, interagindo mais, conversando mais alegremente. Os outros eram mais calados. Eram alunos, mas parecia ser um sábado, porque ninguém estava usando uniforme. Ela rola e flerta. E não acho que era o Renato Russo não, tá? Era só usando, alguém replicou, sei lá. Deve ser muito comum. Um aluno, aparentando uns 15 ou 16 anos, olhou para mim e disse, cara, você só tem essa camisa branca? E eu respondi, sem saber como ele me conhecia, que eu tinha umas 5 camisas brancas, 5 ou 6. Mas eu só usava preto e branco, porque eu não me sinto bem com cores em mim. E ele assentiu, assim, né? Tipo, tá, então. E se virou para andar pelo lugar, para voltar a interagir com os amigos dele. Vem cá. Porém, eu o chamei de volta e perguntei se ele estudava naquela escola e ele disse que sim. Essa escola existe ainda. Então, o que eu pensei? Perguntei o nome dele porque eu queria ir lá na escola, quando eu acordasse, para tentar achá-lo e validar a minha experiência. Se ele estivesse lá, né? Se ele existisse como aluno lá. Ele disse que estava... Eu perguntei em qual turno ele estudava e ele disse que estava estudando à noite porque mudou recentemente de turma. E aí eu pensei, o nome dele era Rafael alguma coisa, agora eu não lembro o sobrenome. E eu pensei, não tem aula à noite lá nessa escola atualmente, já teve. Não vai dar em nada, ou é outra realidade paralela estabelecida, sobreposta a essa aqui, ou de outro tempo, não sei. Mas acontece de algumas estruturas serem usadas como reforço ou base para outras lá, já vi isso acontecer. Em escolas, hospitais, sobrepostos. E aqui teve um lugar no qual eu ajudei no amparo de um moço, acho que eu já comentei, eu nunca li esse relato aqui, mas ele existe em algum lugar no meu computador. Era uma casa de um padre que morou lá por muitos anos, em frente à minha casa. Uma casa muito grande. Era uma casa de um padre que depois virou uma casa de abrigo a idosos. Nessa época era, agora não, venderam e umas pessoas estão morando lá. Mas acho que por causa da aura do lugar, não sei, era um padre que sempre estava rezando no lugar, sempre. Eu ia lá quando criança, porque eu passava fome e ele oferecia comida. Nunca fui, eu não posso falar coisas aqui, senão o YouTube censura, né? Nunca fui, como é que eu vou dizer? Vocês entenderam? O padre era gente boa, mas fazia a gente rezar antes de tomar café com ele, essas coisas, enfim. Ele pagava um dinheirinho pra gente limpar jardim, umas coisas, fazer uns negocinhos assim. Ele dava presentes pra gente,
mas nunca abusou da nossa relação, se é que me entendem. Parecia gente boa. E a casa também, né, era um lugar que cuidava de idosos, então eu acho que serviu de plataforma ali por um bom tempo, de amparo, de redirecionamento de espíritos que queriam ficar bem a partir dali. Então, a banda era exatamente como a banda... Ah, não, mentira. Deixa eu voltar um pouco. Eu pensei, vou ficar apenas aqui e curtir, analisando as pessoas. E sentei na arquibancada, que era só de concreto, e não era pequena, assim, como degraus de uma escada. A parte, piso, era mais longa que a de cima, de encosto, né? Que seria de encosto ou degrau. Então era mais comprida. Eu sentei ali, na ponta desse lugar, tipo, como eu estou sentado aqui, o fundo está aqui atrás. Estava mais afastado. E aí tinha mais gente acima de mim e eu sentei na parte de baixo, bem perto do chão. Que ainda era mais alto que o palco lá embaixo, porque era um pouco descido. Eu não vou ficar detalhando tanto, porque eu já falei, se eu fosse detalhar tudo... E eu sentei ali, sem encostar, sentei na ponta. A banda era exatamente como a Legião Urbana e eu curto, eu gosto. Não sou um fã maluco e eu acho que mesmo que eu fosse, eu não iria me exaltar, porque eu não me exaltaria vendo nenhum artista que eu admiro, nem aqui no físico. Eu acho que se eu visse um artista que eu admiro o trabalho a 5 metros de mim, 10 metros, eu só pensaria, bacana, legal a pessoa ali, ó. Eu não ia querer nem tirar foto, essas coisas não, porque... E uma das garotas que estavam ali sentou na minha frente, no chão ali, assim, e as amigas... uma delas encostou nas minhas pernas e apoiou a cabeça no meu joelho e cantarolava. E eu achei que não estava sendo confortável para ela. Eu coloquei a mão para segurar a cabeça dela, para apoiar melhor, porque meu joelho para mim era duro, e as amigas perceberam em um momento e riram, dizendo que ela era muito folgada. E ela disse, é carinho bom, ela falou assim. Eu nem vi o rosto dela, mas ela estava definitivamente curtindo. E depois as amigas a puxaram de volta, né, para ficar ali em pé com elas e tal. E eu acordei, pensando que já tinha muita coisa para escrever. Depois eu até conto que tinha mais coisas antes. Ou ia esquecer. E eu tentei levantar, mas o meu corpo físico não mexeu, só o espiritual. E eu saí já saltando para uma rua, eu não saí no quarto no qual eu estava. Eu realmente acordei no corpo físico, dá para saber, e já fui de uma vez para a rua. O curioso é que estava com um caderno na mão e caneta, porque eu tinha a intenção de escrever. E eu me vi numa rua que era no alto de uma cidade, e eu pensei, ixi, saí outra vez. Será que eu acordo ou eu tento explorar mais e arrisco esquecer muita coisa? Olhei para a cidade lá de cima e como é que eu vou explicar? Tinha homens-aranhas gigantes imersos no meio da cidade. Como se fosse uma piscina, a cidade fosse uma piscina de areia muito gigante. Eu fosse isso aqui assim, ó, uma piscina. Com relevos, com descidas e subidas, mas fosse tudo uma piscina de areia e homens-aranhas estivessem imersos nessa areia. Então aparecia parte do peito, cabeça, um joelho, perna, alguma coisa, como se estivessem deitados numa piscina, mas era de areia e não era areia, porque era uma cidade, com casas, com tudo. E eu estava ali, no alto, né? Era um ponto alto, até consigo
relacionar com um ponto da minha cidade, perto da casa da minha irmã, que dá para ver. E era muito, eu estava muito lúcido, era muito real, e eu pensei, caramba, como é que eu vou explicar isso para as pessoas? E decidi que eu ia explicar, porque se eu omito uma coisa dessa, quando aconteceu uma experiência similar, não com Homens-Aranhas, porque não faz sentido para muita gente, mas faz parte do meu subconsciente, essa admiração por heróis e tal. Curto. Mas se acontecer uma coisa similar, a pessoa pode dizer, é sonho, isso aí é maluquice. Mas não. É muito comum que haja uma sobreposição, o nosso subconsciente afete esse cenário, ou só pra gente ou pra todos, tá? Depende da força da coisa. E é isso. Mesmo assim, eu estava fora do corpo, analisando tudo e falei, tudo bem, é isso aí. Não, eu escrevi aqui umas coisas, mas enfim. Eu ri, falei, é isso. E joguei o caderno e caneta fora e resolvi explorar a cidade para ver se eu achava alguém naquele lugar, até para estabelecer se era um cenário afetado por mim ou criado por mim ou para mim. Uma cidade inteira, né? Mas, quem sabe. Desci uma rua e vi a porta de uma casa aberta e resolvi entrar. De cara, numa sala de piso branco, eu vi um homem numa cadeira. A sala era bem comprida, branca, piso branco, a casa era toda branca, parecia um consultório. Era uma casa, mas sabe aquelas casas comerciais? Parecia uma coisa assim, um atendimento médico. Entendem? Tinha um homem sentado numa cadeira, resmungando, era um adulto. Tinha uma mulher numa mesa ao lado, mas o meu foco foi muito no homem porque ele estava se contorcendo. E eu entrei pela porta e dei uns passos. De longe ainda perguntei, será que eu posso te ajudar? O que te aflige? Ele respondeu que eram as fraldas. E eu perguntei, fraldas? Você está na condição de criança no corpo físico? E a fralda está te incomodando lá? Porque podia estar refletindo nele, né? E ele se ver com a visão, com a forma adulta ainda por estar se adaptando. Isso poderia acontecer na nova vida, né? O homem estava vestido com calça jeans, com roupas comuns, assim, não dava nem para saber que ele estava de fralda. Parecia ter uns 50 anos ou um pouco mais, grisalho e tal. E ele disse, não, é fralda geriátrica. É fralda geriátrica mesmo. E eu ri. Porque ele falou de um jeito engraçado. E ele riu também, e a mulher riu também. E eu me aproximei, porque eu vi que ele estava fazendo mais drama do que tudo. Sabe quando a pessoa estava brincando com a coisa? E todo mundo estava sorrindo, eu olhei bem para eles e disse, desculpe a invasão. Eu estou de passagem, eu estou fora do corpo físico temporariamente, eu não quero importunar, sempre falo isso. E o cara se levantou e falou que não tinha problema. E ele saiu da sala e entrou numa porta, tinha um corredor, mas logo no início do corredor tinha uma porta bem próxima. E ele entrou nessa porta, que poderia ser uma cozinha. E eu acho que era pelo que veio depois. Era tudo claro, na mesa a mulher jogou um monte de dados, de muitos lados. Dados usados para RPG, de 6, 8, 10, 20 lados, como RPG. E o homem voltou imediatamente com um chefe de cozinha, com chapéu e tudo. Luvas, segurando uma barra artesanal de chocolate, até envolto num papel branco, papel manteiga que chamam, né? E o cara que supostamente estava usando fralda falou, vamos jogar um jogo e se você vencer, pode morder essa maravilha aqui. Pareciam pessoas legais, a coisa parecia realmente apetitosa. E eu sorri e disse, sem chances.
Eu não sei o que tem nisso e qual é a intenção de vocês, se são gente boa ou não, mas se são gente boa, vão entender a minha cautela. A mulher trocou olhares com o cara, o sorriso diminuindo de todos eles, o que aumentou a minha suspeita, mas enfim, ninguém ali sabia o que fazer, aparentemente, e acho que perceberam que eu não seria um alvo. E eu fiquei tranquilo. Eu saltei, já aparecendo numa outra rua que descia, mas bem naquele lugar mesmo, era bem parecido porque ali eram muito subidas e descidas. E novamente ponderei, pensei, se eu acordava ou não, mas eu não tenho lucidez todas as noites, eu queria me aventurar mais. Desci a rua e da porta de um salão saiu uma mulher, uma senhora, que me disse, ainda bem que você chegou. E já foi entrando. E eu pensei no seguinte, eu pensei, poxa, tá, vou ver o que essa mulher, ela parecia um pouco aflita, vou ver o que essa mulher está precisando. E eu resolvi ir atrás. Ela foi dizendo no meio do caminho, eu vou pedir para colocarem o girassol aqui, ó. Só que ela não estava no lugar ainda. Sabe quando a pessoa antecipa a fala? E fomos descendo. Descíamos uma escada, virávamos um corredor não, né? Você desce a escada, tem um patamar, aí você vira outra escada. E fomos descendo. Patamares, que iam ficando cada vez menores. Mas em determinado momento, no alto da escada, na parede, ela apontou onde o tal girassol ficaria. E pelo que ela fez com o braço, era um girassol gigante. E era tudo muito com fitas douradas, o lugar era muito decorado, parecia uma recepção, parecia a preparação para uma recepção. E até chegar no que seria um auditório, pelo que eu intuí, de percepção dela, de pegando dela, tá? E fomos descendo, e ela falando como queria as coisas, ou quando as pessoas chegassem, ela comentou alguma coisa assim. E eu indo atrás, até que ficou muito pequeno o lugar. E eu pensei, não sei se ela me confundiu com outra pessoa, ou se isso é uma armadilha. Sei que a claustrofobia a pegou. Porque a gente desceu muito e tinha muitas viradinhas e viradinhas, assim, sabe? Foi um treco meio profundo, eu falei, não vou ficar não. E eu saí voando, eu voltei, mas voltei voando. Já, refazendo o caminho e voltei para a rua. E eu prossegui descendo tal rua até ela ficar plana. Quando ela ficou plana, tinha uma bifurcação para a esquerda e para a direita. Da direita estavam vindo 3 viaturas de polícia, com sirene ligada e tudo. E eu intuí que estavam vindo por minha causa. E aí eu pensei, tá, não tenho certeza, mas evitando, eu fui para a direita. Tinha casas bonitas, mas quando eu digo bonitas, é bonitas mesmo, parecia um condomínio de gente rica. E tinha um porteiro mais à frente, perto de uma cancela, e me perguntou qual era o meu nome, quando eu estava me aproximando. Eu só falei, Will, e deixando claro que eu não ia nem parar. Eu disse, é o Will. E o cara olhou a prancheta em um segundo e disse, enquanto eu passava já por cima da cancela, você está meia hora adiantado. E eu pensei, eu não sei o que aquilo significava, mas prossegui. Até eu perceber 4 jovens policiais atrás de mim. Eu estava voando, senti que tinha alguém se aproximando de mim. E eu olhei para trás, voando ainda, e correndo no chão, 4 policiais aparentemente jovens, 20 e poucos anos, coisa desse tipo. E sacaram armas e apontaram para mim. E eu parei no ar. Como assim? Virei para eles, ainda no ar, dizendo, olha, eu não quero enfrentá-los. Eu não sou uma ameaça. Mas se me atacarem, eu vou revidar. Eles discutiam entre eles o que fazer, não sei o que e tal. E eu pensei,
em como eu ia fazer o que eu prometi de revidar. E eu lembrei que já falei aqui no canal, eu falo com pessoas, sobre referências que nós temos, ou pelo menos que eu já tive, que me ajudaram a utilizar energia, visualizar energia fora do corpo. E um dos exemplos que eu citei, posso até colocar no vídeo aqui no final, era Yu Yu Hakusho, um anime, desenho japonês, que eu assisti lá em 1997, quando eu tinha uns 19 anos. E eu decidi que eu ia usar esse desenho como referência e que eu ia fazer uma espada de luz como um personagem chamado Kuwabara, que vocês podem ver no vídeo que eu mencionei, caso não tenha assistido. Um dos policiais deu a entender que ia atirar, vindo para frente. E eu gritei para evocar o nome do poder, porque os personagens gritam o nome, né? E eu gritei mesmo, carregando a coisa, sabe? Leiken, que é o poder da espada lá. E feito a espada do Kuwabara, do desenho, ela surgiu. Espada de luz dourada. Não é Star Wars não, mas é mais ou menos isso. E eu direcionei ela, enquanto ela crescia, porque ela cresce, né? Do nada, eu a direcionei para o soldado, que avançou. E a ponta da espada faiscou ao tocá-lo, como se fosse solda mesmo, sabe? Sabe aquele crepitar? E eu vi a energia. Eu sorri até por causa disso, porque eu vi a energia. Às vezes eu emano energia e não vejo. É translúcida mesmo. Eu sei que tem alguma energia porque os espíritos recuam, mas nesse caso aqui eu enxerguei a energia. Iluminou e tudo mais. Outro avançou e eu repeti o processo. Eu repeti por quê? Porque a espada cresceu, eu não sustentei ela. Ela fez o que ela tinha que fazer, assim, sumiu na minha mão. Então eu repeti o processo e pensei, porque eles continuavam ali, naquele impasse. Tipo, atira, tentam me imobilizar, não atira. Já que não está permanecendo a energia, eu vou usar do protagonista do desenho lá, que era o Yusuke Urameshi, e vou usar... Ele concentrava energia na mão, assim, ó. Uma bola de energia e disparava como se fosse um tiro. Leigan. E eu comecei a concentrar essa energia no alto da cabeça, segurando a mão assim no alto da cabeça, e eu vi que iluminou de azul, que eles ficaram inclusive assustados. Aí o cara atirou, não estou nem lendo aqui, né, porque é meio recente, mas é bom ler porque tem detalhes aqui que me ajudam. E é bom fazer esse relato registrado para o futuro. Iluminou de azul enquanto os caras discutiam mais sobre como fazer, um mandando o outro, essas coisas assim. E aí um deles atirou em mim. E eu fiz duas coisas. Uma foi usar minha força de vontade para parar o tiro. Eu tentei, né? Mas ele só diminuiu a velocidade. E era um tiro que vinha numa cor, como se fosse laser vermelho. Tremulante e muito sanguíneo, vermelho, mais vermelho que eu já vi na vida. E ele veio, só que ele desacelerou, sabe? Já assistiram aquele episódio de Star Wars que eles retomaram, né? Uma Nova Esperança? Eu acho que era. Não sei. Episódio 7, que introduz a moça lá e tal. Tem o Kylo Ren, que é o novo Darth Vader, e ele, com a força, ele para o tiro. Só que ele para, né? Eu só consegui desacelerar o tiro e disparei o meu Ray Gun, que engoliu essa energia, passou e acertou um moço que acabou recuando com o impacto. E outro fez menção de atirar também. Antes dele atirar, eu disparei outra vez, gritando também, sabe? Concentrando enquanto eu gritava Ray Gun. E foi um trequinho, foi uma energia pequena, e eu pensei, tudo bem, o Yusuke começou assim também, com energia pequena. E eu estava tranquilo, e eu acordei. 40 minutos eu vou fazer minhas análises. Pente, serrote,
ambulância, periquito, sal, roda gigante, estaleiro, dança e helicóptero. Quando eu acordei, eu pensei, é muita coisa para eu guardar. Tanto era que agora eu posso realmente revelar que o primeiro momento lá atrás não foi o primeiro momento, tinha mais. Eu sei que tinha. Eu saltei entre muitas realidades paralelas estabelecidas. Esses amigos com os quais eu interagi foi em algumas realidades, mas eu não me lembro. Ficou muito para trás. Eu então decidi, quando acordei de novo, depois desses disparos de energia, que eu ia levantar, acordar de verdade e escrever, resuminho pelo menos, de cada uma das cenas para eu lembrar depois. Era 4h40 da madrugada e eu vi que ao me mover, eu rompi mesmo aquele relaxamento, aquele torpor, que é quando eu volto e eu estou parado, eu não me mexo porque eu consigo sair de novo. Dava para ter saído mais, eu pensei. Mesmo assim, eu poderia esquecer mais. E eu levantei, e depois de escrever eu fui ao banheiro, e voltando do banheiro eu senti andando, em pé, o estado vibracional alto. Eu nem estava fazendo exercício. E eu pensei, caramba, será que tem alguém aqui comigo promovendo isso? Ou é só o meu relaxamento e tal? Mas se for alguém, por causa do meu estado de lucidez, né, lá e tal, eu pensei, se é alguém eu vou doar energia, coisa que eu também faço de madrugada e tal, de várias formas, para o mundo, para pessoas que eu conheço, que eu amo, para pessoas que podem ter alguma desavença comigo por qualquer motivo, não gostem de mim, para que eles fiquem bem também, porque eu sei que todo mundo aqui só está tentando ser feliz de alguma forma e acha que os outros são inimigos às vezes, mas eu nem sei, acho que atualmente eu nem tenho pessoas assim, eu miro em pessoas que já tiveram. Não sei nem o que elas estão fazendo da vida. Mas eu dou essa energia de várias formas. Eu já até falei aqui no canal, né, que eu sopro, a gente faz um... Porque quando eu tiro energia da boca, sai muito pela boca, eu também associei com as baforadas dos pretos velhos, né, que fazem isso, os xamãs fazem isso, porque a fumaça vai com energia, então eu exteriorizo a energia soprando. Porque alguns amparadores pegam a energia nossa, que é uma energia mais densa, mais modulada com quem precisa, que acabou de sair do corpo físico e tal, e leva essa energia para eles até para reconstituir o corpo deles. É um recurso, tá? A energia é recurso. Às vezes é necessária para várias coisas, até para a pessoa ter lucidez temporária e se situar. Então, fiquei muito tempo doando energia, e em algum momento, eventualmente, eu acabei dormindo. E aí vem outra parte, um segundo tempo, que é menor, mas é digno de menção. Vai ficar um vídeo grandão, né? 43 minutos. Mas aí vocês vão vendo aos poucos. Live depois só na terça, assiste metade, marca onde parou. Eu me vi numa festa com o pessoal do meu grupo de teatro de ação, o Excalibur. E do nada, eu vejo o meu amor apresentando uma criança para o pessoal, de colo, uma criança no colo dela, e eu sabia que era filha dela. E aquilo me pegou, eu olhando de longe para ela, conversando com o pessoal, e a menininha era linda, meu amor estava linda. Foi um baque ver a cena, porque eu percebi que ela tinha seguido com a vida dela. Lembre que essa aqui é uma segunda saída depois, tá? Então foi aqui que eu comecei a situar a minha lucidez de novo. De imediato não tinha. E aí eu pensei, ela seguiu em frente, como eu de certa forma segui. Estava certo. Tinha de ser assim e eu precisava respeitar. E eu queria ir até ela e dizer o quanto eu estava feliz por ela, mas eu achei que ia atrapalhar esse momento dela, porque era para ter sido comigo. Falávamos muito disso, era o ano que ela teria filho, 2018, e ela queria tanto isso e queria tanto comigo, e eu decidi respeitar e não me aproximar. Ela olhou por cima do ombro e me viu, olhou para mim, viu que eu vi,
E eu meio que senti que ela queria que eu visse que ela também tinha seguido em frente. E aí eu pensei, ampliando a lucidez, espera, não faz sentido. Se ela renasceu, não deu tempo de ela ter uma filha. Enquanto eu pensava isso, as pessoas passaram na frente dela, aquela coisa de pessoas trançando, né, se reposicionando, e a criança que estava no colo, é como se ela estivesse com a criança no colo. Passou alguém na frente dela, a criança estava no chão já, e parecia ter uns 4, 5 anos. E ela conversava com a menina, abaixou para conversar com a menina, e eu questionei ainda mais a cena. E nesse momento eu saltei. Lúcido, apareci numa das ruas do meu bairro, que eu sei onde é, eu estava abalado, um tanto abalado, e eu decidido a ter notícias dela. Peraí, tá, faz muito tempo que eu não procuro pelo meu amor ou ter notícias dela. E eu estava relativamente tranquilo, eu só estava determinado. E olhei ao redor para analisar o ambiente e tudo parecia falso, um tanto plástico. Não tinha ninguém em lugar nenhum, era vazio. E eu falei, isso aqui é uma capa. Eu quero a verdade, como se fosse um filtro mesmo. E era falso assim, para todos os lados, a rua descia, era o meu bairro, a minha rua ali, perto da minha rua, mas era tudo meio falso, é o que eu posso dizer, parecia plástico. E eu falei, eu quero a verdade. E eu cravei os meus dedos, eu agachei, afundei meus dedos no chão, naquilo que parecia uma borracha muito maleável, o que seria, né, o chão ali, como é que chama? Um asfalto. E eu usei isso para puxar. É como se eu cravei a mão porque eu ia voar. Eu queria sair, eu queria voar em alta velocidade para longe daquilo ali. Essa era a minha intenção. Só que quando eu cravei a mão e puxei aquilo para tomar impulso, o que aconteceu foi que o chão foi puxado para trás. E eu fiz isso várias vezes, porque o chão veio, andou, sabe? E aí quando ele começou a desacelerar, eu cravei de novo, puxei, e as ruas iam passando por mim. Era o chão que se movia, era o cenário que se movia quando eu puxava. Eu estava parado, como se eu tivesse mais força, mais peso que o lugar. A massa, né? Como se eu fizesse o mundo girar. E eu não estava furioso, eu estava determinado, muito determinado. E no último puxão, aquilo tudo saiu feito um lençol gigante. É a metáfora que eu consigo dizer, tá? Sumiu aquele treco. E ficou um cenário que parecia muito, 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 muito real. Como aqui. Qualquer lugar que você esteja, basta você olhar ao redor, tocar. Era isso. Muito real. Só que era uma rua, uma feira de rua, com pessoas. E eu pousei, porque eu estava meio no ar nessa hora, e aí eu aterrissei, pousei no chão. Tinha uma pessoa, uma moça pintando um espartilho de costas para um aglomeradozinho de pessoas e eu reconheci que era o meu amor. Olhei detalhes da roupa dela, o desenho da roupa dela, poderia desenhar. E eu fui um pouco para a direita, até para olhar o rosto dela, só que ela se virou nesse momento para a esquerda para conversar com umas pessoas que perguntaram qual era a influência dela para aquela arte. E eu resolvi esperar. E uma mulher me perguntou o preço da peça que ela estava fazendo e eu engasguei, né? Engaguejei, dizendo que eu não fazia ideia. E aí a mulher se afastou, se juntou com os outros e depois eles foram embora, porque parecia uma excursão turística. E o meu amor se virou para mim, nos olhamos, ela então encolheu, quando ficou só eu e ela encolheu para um corpinho de criança, de aproximadamente 5 anos, e abriu os bracinhos, emocionada. Eu a abracei e perguntei, quantos anos você tem agora? E ela respondeu, enquanto o seu rosto mudava para o que devia ser a aparência dela atual, supostamente. Tenho 5 anos já. E a vozinha dela mudou, o jeitinho de falar.
E eu perguntei onde ela morava, e ela disse Santa Cruz. E esse é o nome do meu bairro. E eu estranhei. Poderia ser um nome de outra cidade, de outro país, sei lá. Acho que tem um Santa Cruz lá no México, sei lá. Não sei. Mas olhando para o rosto dela, eu também não sabia dizer. Talvez poderia ser ela misturando informações que ela tinha da vida passada, de saber onde eu morava, porque ela estava com a mente mais conectada com 5 anos, com a nova vida dela. Então é como você chegar para uma criança de 5 anos e perguntar qual bairro ela mora, sei lá. E aí eu perguntei se ela era menino ou menina nessa nova vida, porque estava um pouco indistinto. E ela falou, não sei. E eu também não sei se isso quer dizer que ela talvez fosse um menino atualmente e tinha um pouco da memória da vida anterior de não ser menino, e era menina, moça, mulher, e estava confusa, ou se não era ela, simplesmente era um ser se aproveitando, né, do contexto. Eu sei que eu estava olhando ainda com carinho, porque eu considerava que poderia ser ela, todos esses contextos. E eu estava ajoelhado, né? Porque depois que eu abracei, eu fiquei assim, olhando para ela, ajoelhado de frente, assim, segurando as mãozinhas dela. Ou de outra pessoa. Não me pareceu ser um obsessor, puxando energia nem nada. Não pareceu ser alguém que eu criei. Não posso dizer e afirmar que era ela, mas eu quero compartilhar todas essas experiências com vocês. Quis compartilhar porque foram momentos de lucidez fora do corpo, com todas essas situações acontecendo. Aqui vocês vão ter parâmetro de comparação disso, às vezes, eu já falei disso, de um filtro do nosso subconsciente por cima da coisa, se misturando a uma realidade que, na verdade, existe. Que existe para outras consciências. Os espíritos que eu encontrei no negócio do jogo, dos dados lá, não me pareceu serem criados por mim. O que poderia acontecer, tá? Podia ser tudo uma realidade criada por mim ou para mim, com alguém sustentando todos aqueles personagens, mas teria que ser alguém muito poderoso. Não é impossível, mas eu considero mais essas questões, de que havia uma realidade ou várias realidades estabelecidas no extrafísico, pelas quais eu passei, havia essas outras pelas quais eu fui, né, onde alguns seres tentaram aparentemente me aprisionar ou fazer alguma coisa para drenar minha energia ou até me causar algum mal, né, atrapalhando meu corpo espiritual, atrapalharia meu corpo físico. Pode acontecer também, mas assim, são influências que temporariamente afetam, mas a gente acaba passando. Porém, a lucidez me dá, né, essa possibilidade de contestar e falar, não, como chocolate lá, ainda mais coisa de comida. Eu acho que eu só achei apetitoso porque havia uma indução leve de eu gostar, porque eu não sou tão fã de chocolate. Chocolate para mim é no mínimo 75% cacau. Eu gosto de chocolate, né, meio amargo, é amargo. Não sou muito chegado em doces, não. Enfim, são essas as experiências que eu tive nessa noite de terça-feira passada. Estou trazendo aqui para vocês. Eu vou deixar agora alguns vídeos, acho que mais fotos, na verdade. Eu não sei se eu tenho vídeo do meu passeio no museu com a Marina no início do ano, porque eles fecharam recentemente. E é triste porque tinha lugares tão legais, como por exemplo o lugar que era uma miniatura de Ouro Preto, que você andava pelas casas, né, e simulava dia, noite e tal, que eu comentei na live. E eu até sei que eles distribuíram algumas coisas para a cidade, mas eu achei esse lugar depois num mercado de origem, onde eu fiz um evento no sábado e no domingo passado, e estava lá. Só que lá estava só exposto como miniatura na luz normal, assim, não tinha a sala com aquela variação de luz e sons, porque tinha galo cantando, tinha barulho de pessoas, era uma coisa sensorial maior. E nesse museu tinha um teatro pequeno, reduzido,
simulando um teatro de ópera, uma casa de ópera que tem em Ouro Preto, que passava a história de Ouro Preto num pequeno palco lá, em tela, né? Mas era um lugar muito legal, com as laterais, assim, onde eu tirei foto com a Marina, vocês vão ver. Nessa casa de memória da Vale, né? Tinha grutas artificiais simulando pinturas rupestres e tal, mas era muito escuro, não tiramos muita foto lá. Tiramos foto só de um esqueleto lá, um esqueleto fóssil, né, humano, que vai aparecer aí. E tinha uma sala que você sentava numa cadeira suntuosa, bem chique mesmo, mas ela era giratória, como se fosse de época, mas era giratória. Porque tinham quadros com molduras maravilhosas, só que os quadros eram tipo Harry Potter. Pessoas falavam, contando histórias. E aí você tinha que ficar girando a cadeira, e tinha hora que um saiu correndo assim, você tinha que ficar girando a cadeira para acompanhar na sala toda. Era muito legal essa casa de memória, mas vamos ver o que volta, quando voltar, porque vai demorar pelo menos um ano e meio, eu acho, que falaram da reforma. E foi bom, porque a Marina não conhecia, quer dizer, foi bom eu ter levado a Marina lá no início do ano, relativamente no início do ano, porque ela não conhecia e eu já tinha ido algumas vezes e logo depois fechou e talvez não volte. Pena que a Lígia não pegou, mas ela foi em Ouro Preto. E aí ela viu muita coisa legal lá, museus e tal, suspeito eu. É isso, quase uma hora de vídeo. Muito obrigado por sua atenção. Deixe perguntas, deixe comentários. Eu mais uma vez agradeço às pessoas que ainda colaboram, que se mantêm solidárias aqui com o canal e apoiam, porque me ajudam sim a manter o canal. Eu tenho trabalhado muito fora do canal, porque, claro, houve no início, né, um boom muito grande, muitas pessoas apoiavam com algum valor via Pix, e depois são poucas pessoas, acho que umas 4, 5 pessoas continuam colaborando e faz diferença significativa. Quanto mais colaborações, mais eu posso realmente dedicar ao canal. E eu tenho podido relativamente pouco. Mas mantenho, acho muito importante. E quem puder colaborar com qualquer valor via Pix é na chave portalwilmor@gmail.com. E é isso. Muito obrigado mesmo de coração. Vocês patrocinam isso aqui e é uma pesquisa que eu divido com vocês, porque me ajuda até a me manter convicto, né, pesquisando e aprofundando, e eu acordei, né, me sentindo dessa experiência alguém privilegiado, porque é muito interessante ter essa lucidez lá. Você está lá, é incrível. A Marina, só para terminar esse último minuto aqui de uma hora, a Marina semana passada me falou que estava numa cena com pessoas conhecidas. De repente ela falou, espera, eu estou dormindo. Essas pessoas não são as pessoas, porque eu vivo falando com ela que podem não ser, né? E ela percebeu que tinha uma atrás dela, sempre atrás dela. E aí ela falou, vou fazer igual o Will, vou jogar luz nesse ser. E aí ela jogou luz, o ser recuou, e ela falou não para eles, né? Não, eu sei o que está acontecendo aqui, e eu vou acordar. E acordou, e ela falou, eu acordei me sentindo evoluidíssima, e riu. Mas assim, é uma sensação muito, muito gratificante você ter autonomia, não estar um tanto vulnerável lá, né? Lembrando que também não é nada demais, não. Tudo que acontece lá é mais plástico, né? É mais fácil de fazer e é mais fácil de desfazer. A flutuação aqui é que demora um pouco mais. Mas é muito legal ter essa lucidez. E eu continuarei compartilhando com vocês, então é isso. Hasta. Dormiu. Desistiu de me esperar para fazer carinho. Não vou nem acordar ela, não. Vou deixá-la na caminha, no ninho dela. Hasta.